Hoje é 18 de fevereiro de 2019, uma segunda-feira. O jornal Estado de São Paulo traz, na página A14, sobre política, uma declaração em subtítulo de Antônio Cláudio Maria de Oliveira: "Não temo a abertura dos meus dados bancários." Embaixo, o criminalista afirma que a decisão de quebra do sigilo de seu escritório não o deixa preocupado, mas estupefato. No sábado, o articulista deixou o seu sossego, com muita razão, para comentar a explosão da notícia de que um eminente magistrado de Brasília estava a perscrutar os segredos do escritório de um criminalista diferenciado desta nossa nação. À margem disso, o Brasil tem 700 mil advogados que há muito tempo já deveriam ter despertado para esse tipo de ameaça que, aliás, foi prevista. Tal ameaça, num debate que o articulista teve com Roberto Delmanto, na sexta-feira, exatamente respeitante a esse tipo de coisa. Isso não pode acontecer. Ou melhor, poderia, quiçá, acontecer a alguém que fosse delinquencialmente voltado à criminalidade, tivesse o seu comportamento misturado no comportamento de bandidos. Não. Antônio Cláudio Maria de Oliveira é dos melhores criminalistas que esta nação tem. E é um exponente do comportamento ético. E tem seus segredos. Todo criminalista já vivido os tem, como o padre velho que fica à porta da igreja esperando os pedintes passarem a saída da missa, o José, a Mariazinha, o Pedro, como qualquer médico, qualquer clínico geral, qualquer confidente, qualquer detentor de segredos que precisa contar ao psicanalista. Todos nós temos isto. Às vezes, há um peso, há pesadelos à noite, sim, porque a contenção dos segredos, das confissões, pesa sobremaneira na consciência e no inconsciente do profissional. É por isso que nós temos os segredos, como os padres têm, como as mães de santo, inclusive, e os pais de santo detêm coisas que são, às vezes, eventualmente cavernosas e que precisam morrer com o sigilário. Antônio Cláudio Maris não se diz preocupado com a abertura de seus dados bancários. É um homem oficialmente cordato. Está sorridente nesta fotografia, como quem diz: podem vir, porque nós vamos refutar e respeitar, quiçá, a determinação judicial. Mas atrás desse sorriso de Antônio Cláudio Maria de Oliveira, há 780 mil advogados. A maioria deles muito atenta ao que está acontecendo. E cada um desses 780 mil advogados obrigado a valorizar
o estatuto que os mantém profissionalmente vivos. É hora, é tempo, quiçá, é momento também de que esta classe, que foi vilipendiada inclusive por comportamento imprudente, no mínimo, de vários titulares do Ministério da Educação, essa classe que foi posta à visitação pública em razão, inclusive, de falta de decoro daqueles que autorizaram 1.500 faculdades de direito neste país, voltadas à postura nas esquinas, à cata de candidatos. É hora de que nós todos, nós 780 mil advogados, alguns poucos criminalistas sobreviventes, é momento de que nós nos devotemos a acompanhar isso com muita atenção e protestemos contra o que vai acontecer. Roberto Delmanto disse isso anteontem. Vai acontecer. Mal sabíamos que já está a acontecer. E o que se procura para essa intimidação? Exatamente um líder da nossa classe. Porque bater num advogado recém-formado não interessa aos atacantes. É bom que se passe a chibata nos costados de quem tem 55 anos, talvez, de advocacia criminal, menos do que aquela exercitada por este velho flibusteiro da advocacia criminal. Menos, mas muito mais do que a grande maioria, um sobrevivente de épocas em que a beca de um advogado era muito mais respeitada do que hoje é posta sob a ameaça e o tacão de quem entende muito pouco da advocacia e de quem respeita muito pouco a beca do advogado hoje em dia. Então hoje é hora, é dia, é momento, quiçá, de que os 780 mil advogados deste país, as 270 subseções que a Ordem tem só em São Paulo, as outras mais de 200 que há neste país, é hora de que digam ao eminente magistrado que repense e que pense muito bem sobre o que está a fazer. Os advogados nunca, mas nunca mesmo fizeram uma greve. Juízes já paralisaram o foro. Promotores de justiça já ressombraram sobre alguns ataques à impecabilidade da profissão. Delegados de polícia pararam de trabalhar. Serventuários, médicos já estancaram o uso de seus bisturis. A advocacia nunca o fez, porque os advogados têm sobretudo em mente que o cliente, o paciente, precisa muito e muito deles, como aquele que está a morrer precisa de um padre ou de um sacerdote à beira do leito. São 780 mil profissionais que estão a ser atacados, estão a ser verrumados por essa ameaça. Antônio Cláudio Maris de Oliveira está meio sorridente à beira da sua vetusta biblioteca. Está no meio do caminho, no mínimo, dizendo: podem vir, mas se vierem, nós temos troco. Não é uma ameaça de comportamento agressivo, não, mas é a determinação de uma reação aberta, que não é só dele, não, é dos 700 e poucos mil advogados que devem estar à espera do que vai acontecer. Não é assim que se procede.
eminentíssimo magistrado. Não é procurando se acertar a dignidade de um advogado que se vai obter algum resultado contra o cliente, contra o paciente. O ataque contra um advogado vilipendia, sim, o próprio exercício da jurisdição. Vamos ver o que há de acontecer. Marisa está sorridente, sim, como quem diz. Deixem isto por minha conta, por enquanto. Mas o por minha conta não é mais conta dele. É conta de todos nós, que temos os nossos pecadilhos, quem não os tem, mas são devidos, quiçá, à própria necessidade da plenitude do exercício da defesa, e não se dirá que a manutenção do segredo profissional é um pecadilho que o advogado tem. Não, o segredo do advogado morre com ele, vai para o túmulo com ele, e 100, 200 anos depois também não aparece, quando sucede de se fazer uma pesquisa no Brasil cuja história já se foi e se perde nos livros que o MEC pretende, quiçá, editar para justificar o pedaço de ditadura que o Brasil já passou. E lá na vá.